Bem, Jorginho, essa é a terceira entrevista da série que estamos apresentando aqui no Diário da Manhã, da Trifio, uma clínica diferente, com 3 irmãos, atuando na parte corporal, né? E entrevistamos já a Natália, né? E também o Marcos Leonardo. E hoje estamos com a Tamires, com a doutora Tamires, que vai falar com a gente da parte pediátrica disso tudo, né? Isso. Os problemas das crianças no desenvolvimento, né, Tamires? É mais ou menos por aí? Na parte do desenvolvimento motor, na parte respiratória. E que a nossa cidade tem uma carência muito grande disso também. Na parte de fisioterapia respiratória, não se encontra tratamento, são poucos os lugares que atendem, são 2 ou 3 lugares que atendem a fisioterapia pediátrica, que é uma área que tem tido uma resposta muito boa, tem artigos comprovando cientificamente a técnica, que comprova os benefícios, é um tratamento coadjuvante nas doenças pulmonares, nas doenças neurológicas, que o atraso do desenvolvimento motor, e a gente consegue fazer um tratamento conjunto com os pediatras, com os alergistas. E na cidade, você acha que tem bastante crianças nesses casos? Tem. O que acontece? A gente mora numa região serrana. Aqui é muito úmido o clima, é muito frio. E nessa época, entre maio a setembro, mais ou menos, aumenta cerca de 40% a procura por fisioterapia respiratória. Porque, principalmente os bebês de 0 a 2 anos, são os bebês chiadores que a gente chama, né? Eles têm uma imunidade ainda muito baixa. Então, com esse clima úmido, eles são mais suscetíveis a pegar as infecções e as doenças pulmonares. E aí a gente consegue, com a fisioterapia respiratória, trabalhar de forma lúdica com eles, além das técnicas comprovadas cientificamente, que tem o reequilíbrio tórico-abdominal, que é o RTA, tem as manobras de expansão. Isso aí, no caso, é para evitar também muita medicação também. O que acontece? A maioria dos casos que acontece nessa época é a asma, a pneumonia, né? A bronquiolite, que é nos bebês de 0 a 2 anos. E aí o que acontece? Eles fazem o tratamento medicamentoso, fazem o acompanhamento com o pediatra, mas, na maioria dos casos, se não fizer a fisioterapia respiratória, é um caso de reincidência. Então, a gente faz para poder manter a criança ou o bebê estável e faz também para poder tratar naquele período de crise. A gente consegue tratar quando a criança está muito secretiva, a gente tem manobras para desobstruir, para conseguir fazer expansão pulmonar, para que essa criança ela vai até melhorar o sono dela, ela vai comer melhor, porque quando a criança está assim, a gente sabe que ela fica meio caidinha, não quer comer, não consegue dormir bem. E a gente consegue aliviar esse desconforto. Porque acontece? A criança, nesse período, ela fica com o quê? Ela fica com tosse, com chiado, com um desconforto respiratório muito grande. Então, a gente consegue desobstruir, a criança respira melhor, então ela dorme melhor, ela come melhor e as mães se sentem muito mais aliviadas. Sendo que a gente não pode esquecer da forma lúdica do tratamento. Tem as técnicas comprovadas cientificamente? Tem. Mas a gente tem que levar para o lado da brincadeira também, porque você tratar uma criança é diferente de tratar um adulto. Como é que é a situação? Então, o que acontece? Na parte respiratória, principalmente, a gente pode inovar com as brincadeiras como? Para trabalhar na parte pulmonar, a gente usa língua de sogra, usa bexiga, né, balão de aniversário. A gente consegue usar o pepsilo d'água que a gente faz com garrafa, PET, para pressão pulmonar, que as crianças adoram. Elas adoram ver as bolinhas, ficam brincando. Às vezes você consegue botar peixinho na água, elas adoram. Você tem que levar para o lado lúdico, porque senão a criança fica cansada, né? Fica porque como esgotada, Teresópolis, né? A gente sabe que a natação faz muito bem também nessa parte, mas em Teresópolis, como é frio, as mães evitam até de colocar os filhos também a natação faz muito bem, tanto para a parte muscular quanto para a parte pulmonar também. Mas é complicado, porque as mudanças de temperatura que são muito bruscas. Então, as crises, assim, por mais que às vezes elas sejam curtas, são sequenciais. A criança hoje está bem, mas daqui a pouco amanhã ela entra em crise novamente. A gente consegue fazer um trabalho para manter ela um período muito maior sem crise também, porque a gente trabalhando nessa parte pulmonar, esse condicionamento também dessa criança, a gente consegue manter ela um período muito maior sem crise. Ainda mais em Teresópolis, que tem muito mofo, né? Muito. O que acontece? As crises asmáticas, né, são muito grandes e
essas doenças pulmonares são, no ranking de internação hospitalar em pediatria, elas são o 4º motivo, é porque mais interna as crianças é por doenças pulmonares. O último dado é de 2009, do Ministério da Saúde, onde em 2009 mais de 650 mil crianças foram internadas, né, numa idade de 0 a 9 anos com doenças pulmonares. Nossa. E a gente atua também dentro da parte hospitalar, na parte neonatal, nessa parte respiratória também, e na parte motora. Neonatal quando nasce com... Neonatal, dentro aqui a gente não tem uma UTI neonatal ainda, a gente tem uma unidade intermediária, que é onde recebe esses bebês prematuros. E a gente atua com a parte de posicionamento no leito, onde vai melhorar a função cardiorrespiratória, onde esse bebê vai se sentir mais confortável também, vai conseguir dormir melhor, vai melhorar a parte cardíaca, a parte respiratória. E hoje em dia eu estou fazendo especialização em pediatria e neonatologia, me formei esse ano, eu sou a última dos irmãos, né, que me formei. E tem uma carência muito grande na cidade dessa área, então é até bom a gente dizer que eu faço especialização nessa área, que é a área que eu amo, eu sou apaixonada, eu tenho uma filha de 2 anos, e tem uma carência, então o que acontece? As mães acabam introduzindo muito somente a parte medicamentosa. Tem que fazer a parte medicamentosa? Tem, mas tem que usar a fisioterapia como coadjuvante no tratamento das doenças pulmonares. Até para evitar que se use mais remédio lá na frente, com certeza. E os idosos também, você cuida dessa parte também? Eu atendo a parte geriátrica, né? Que, como meu irmão já tinha dito ontem, a parte ortopédica na geriatria é diferenciada, porque você tratar de uma pessoa com 20 anos é diferente de você tratar de uma pessoa com 60, com 70. Os ossos mais frágeis. Ela tem os ossos mais frágeis, tem a musculatura também diferenciada, então o tratamento do idoso é diferenciado do tratamento de uma pessoa mais jovem. Então, por isso que tem uma área específica para o atendimento geriátrico. Mas a incidência é a mesma em crianças? Os idosos também sofrem da mesma proporção? Isso, o que acontece? Na parte respiratória, a incidência é basicamente a mesma. O idoso e a criança têm o sistema imune mais frágil do que uma pessoa na faixa etária normal, do que a minha, do que a sua. O sistema imunológico deles é mais frágil. Então, o atendimento para o idoso e para a criança tem que ser diferenciado. E você também trabalha com a parte urológica? A parte uroginecológica. O que acontece? Essa também é uma área de muita carência na nossa cidade. Já tem tratamentos nos grandes centros, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Porém, aqui é uma área que é escassa também. É uma área que a gente atende a parte de incontinência urinária e incontinência fecal, que é a perda da urina e a perda das fezes. Normalmente isso acontece com idosos, com pacientes neurológicos e pós-parto também, que pode vir a acontecer, essa perda da urina. E nas crianças também. Aqui, principalmente na cidade, é difícil alguém que trate da disfunção miccional em criança, que é uma coisa pouco divulgada também, porque tem um período que... É isso que eu ia falar, tem um período que é normal, tem um a criança não tem esse controle, enurese, né? É normal, mas, porém, quando chega já numa idade que a criança já está mais avançada, que fica perdendo urina, e a gente tem que procurar um especialista, feito o diagnóstico de incontinência urinária, e fazer o tratamento. Principalmente para as crianças. Isso. A perda de urina, tanto noturna quanto diurna, tem o nome de incontinência urinária, que aí tem as classificações, mista, de esforço, conforme o diagnóstico. Porém, nas crianças, quando chega numa certa idade, isso não é mais normal, se torna também uma incontinência urinária. A partir dos 7 anos de idade, a perda de urina já é considerada incontinência urinária, já não é mais uma coisa normal. Aí o que acontece? Feito o diagnóstico, a gente tem que fazer o tratamento. Nas crianças, principalmente, é difícil o tratamento medicamentoso. Então, a gente, além do tratamento medicamentoso, a gente tem que, como é que eu posso dizer, explorar bastante essa parte da fisioterapia, porque a gente consegue fazer exercícios que fortalecem essa parte do períneo, que é o que leva à incontinência urinária, fazendo com que a criança fique mais fortalecida nessa parte. Mas, Tamires, tem aquelas mães que também ficam assim com medo de tirar a fralda muito tarde também, né? Isso também colabora. Isso é uma incógnita, né? É muito difícil porque às vezes elas ficam adiando, porque realmente dá trabalho. Eu sou mãe, estou fazendo desfraude da minha filha, eu sei como é. É traumatizante. É complicado, né? Principalmente porque hoje em dia as crianças vão para a creche muito cedo. Então, as mães trabalham demais, não tem tempo de ficar cuidando do filho, de levar no banheiro toda hora.
Fora que as crianças às vezes fazem mesmo na calça, nem pedem, não dá né? tempo de pedir às vezes também. Com a vida muito corrida, às vezes você está viajando e está no carro ou está na rua, não dá tempo de você levar no banheiro toda hora. E a fralda é a solução naquele momento. Aí as mães acabam retardando esse desfraude, fazendo mais tarde, porque isso faz com que, se você tirou mais cedo, vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas é melhor. Porque quanto mais tarde você tirar, para o cérebro da criança memorizar que ela não pode fazer xixi se ela tiver, só se ela tiver de fralda. Ela vai memorizando que ela só pode fazer se ela tiver de fralda. Você vai tirar a fralda mais tarde, ela vai ficar fazendo xixi na cama por um período longo, entendeu? E no idoso, essa situação do cérebro mesmo? No idoso, na maioria das vezes, o que acontece é o que a gente chama de bexiga neurogênica, que é pelas patologias, às vezes por um AVE ou por um Parkinson, por alguma doença neurológica e alguma doença degenerativa também pelos acidentes. Um paciente com um TRM que sofreu um acidente de moto, por exemplo, que ficou paralisado, ele vai ter incontinência urinária também e a gente tem que tratar. A gente tem um resultado muito bom, assim, às vezes no paciente neurológico a gente não vai ter um resultado 100%, mas nos pacientes que não sejam neurológicos, por exemplo, no pós-parto, a gente tem um resultado normalmente de 100% de continência. O pós-parto também tem esse problema? Isso, porque no pós-parto, o que acontece? Teve uma pressão muito grande na região que a gente chama de períneo, né? E esse aumento da pressão da bexiga faz com que essa mulher possa ter incontinência urinária. E aí a gente faz o tratamento do fortalecimento do períneo, toda a reestruturação do assoalho pélvico e consegue a continência. Principalmente mulheres que tiveram mais de um filho. Normalmente que passaram por cirurgia de via baixa, que é a cesárea. Então, pelo que a gente percebeu nas 3 entrevistas, você e teus irmãos, vocês estão trazendo técnicas novas, porque vocês são de Teresópolis, vocês já conhecem as necessidades aqui da cidade, né? As lacunas que haviam, né? Isso. A gente tentou fazer alguma coisa inovadora e tentamos, assim, buscar não somente aquela alta rotatividade que tem nas outras clínicas, fazer um tratamento diferenciado, realmente. A gente tem... você está convidada para conhecer a nossa clínica. Obrigado. A gente tem 3 consultórios separados. A gente só atende um paciente por horário, a gente não atende mais de um paciente, como acontece normalmente. Um paciente de cada vez, um tratamento humanizado, principalmente com as crianças, que tem que ser diferenciado. A gente tem conseguido atender todo mundo, apesar de ter um padrão diferenciado na questão de preço, a gente tem conseguido atender bem, com alguns convênios, com a parte de cartão de crédito que nós aceitamos também, principalmente na parte estética, as mulheres gostam muito, né, de gastar, tem que ter essa parte. E estamos lá à disposição. O meu e-mail da clínica para qualquer dúvida na parte de fisioterapia pediátrica é tamires@trifisio.com. Tamires com TH, né? Isso, Tamires com THI. Eu estou à disposição para as mães, para todo mundo que quiser tirar dúvida na parte respiratória, na parte motora também, na parte de desenvolvimento motor, que eu não comentei com você. Essas crianças que têm atraso no desenvolvimento motor, as crianças que têm paralisia cerebral ou que têm alguma síndrome, a síndrome de Down, que é mais conhecida, a gente trabalha muito nessa parte com o desenvolvimento motor da criança também, que tem dado um resultado muito bom. Tamires, seu irmão Marcos Leonardo, ele também está desenvolvendo uma técnica aqui em Teresópolis diferente, né? A gente tem uma técnica nova que é o kinesiotape, ou a bandagem funcional, né? Que é essa fita elástica aqui. O que acontece? Essa fita é usada tanto na parte ortopédica, neurológica e desportiva. Ela realinha a articulação e ela tem um benefício. Isso, ela é uma fita autoadesiva. Se você quiser puxar, você pode ver. Ela vai ficar colada. A gente faz a técnica, o paciente vai para casa com ela, as crianças se maravilham, né? Ela pode ficar 3 dias com a bandagem, depois ela tira e retorna e pode fazer a colocação novamente depois de 24 horas. E a gente tem um resultado muito bom, uma técnica inovadora. Nos pacientes com sequelas de AVE e de AVC, a gente consegue fazer um trabalho diferenciado, porque a gente coloca isso, por exemplo, na parte de sequela, quando tem a sequela na mão, a gente consegue fazer que ele tire aquele padrão flexor que ele fica, conseguir um padrão extensor para conseguir as AVDs. E as crianças adoram, porque nas partes de disfunção, quando tem alguma disfunção ortopédica,
um pé torto congênito, alguma coisa assim, a gente coloca a bandagem e eles podem escolher a cor, normalmente, porque tem mais de uma cor. Então, Rosinha eles botam, tem meninas. rosa, tem verde, fala que é o Hulk, fica maravilhado. E é uma técnica nova também, não é todo mundo que atende. Essa técnica é diferenciada. O Marcos Leonardo, que é o meu irmão, ele tem especialização e tem um resultado bom. Então, falando em irmão, como é que é trabalhar com os irmãos? Eu sempre faço essa pergunta para um de vocês, né? Tem que fazer por isso para todo mundo. Tem que fazer para você também, você é a última O que do grupo. acontece? Você é a mais nova? Eu sou a mais nova. Aham. Fui a última a me formar, me formei esse ano. É muito bom, é gratificante, porque, assim, você trabalhar com alguém que você conhece, que você conviveu a vida toda, poder se orgulhar, que eu tenho orgulho dos meus irmãos, porque eles são maravilhosos, lindo. né? Então, é gratificante. É claro que você tem que ter um pouco mais de paciência, até mesmo para discutir os casos dos pacientes. Né? Às vezes, não, né? Essa parte até que é boa, porque, por exemplo, quando a gente atende o mesmo paciente em área diferente, a gente tem mais disponibilidade para discutir os casos, para que o tratamento desse paciente tenha 100% de eficácia, entendeu? Tá. Essa parte É é um boa. debate familiar. Mas na parte de irmão, assim, às vezes a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas é melhor que a gente sabe levar melhor. É uma sociedade melhor. Ai, que bom. E vocês estão todos parabéns mesmo, porque obrigada. você era sempre isso que você quis fazer ou você pensou em Eu outra sempre coisa? quis trabalhar com criança. Você não sabia de que forma? Tanto que assim que eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu ia trabalhar com a parte pediátrica. E aí, na área da saúde, eu fui me apaixonando, os meus irmãos já tinham começado. E como assim, sempre quis trabalhar com criança, eu falei, é isso que eu vou fazer. E hoje em dia eu me especializo nessa essa área. especialidade para crianças dentro da fisioterapia? Não, aí assim que eles entraram, a gente foi vendo as especialidades. E quando eu vi que tinha pediátrica, eu já logo me apaixonei e comecei, né? Porque... Você não pensou em ser médica, por exemplo, pediátrica? Eu até pensei, mas assim, conforme eu fui vendo eles na faculdade, fui vendo os trabalhos que davam para ser feitos, eu optei por essa parte, porque assim, ali eu posso, né, restaurar assim a vida, eu posso restaurar aquela função. A criança que nasce com uma sequela, por exemplo, eu posso dar uma qualidade de vida para ela melhor. Ela pode nunca andar? Ela pode nunca andar. A gente também nunca pode dizer o nunca, porque a gente tem Deus que pode fazer alguma coisa maior. Mas eu posso dar uma qualidade de vida para ela e para a família dela muito melhor. Eu posso botar ela com uma função que ela possa comer sozinha, que ela possa andar com apoio. E isso para a família de quem tem, para as famílias que têm uma criança assim deficiente não tem preço. É verdade. Então eu acho que esse também, eu ganhar o meu pagamento é gratificante, mas eu ganhar o sorriso de uma criança, isso não tem preço, né? Muito legal o teu trabalho também. Aliás, de todos os três, um belíssimo trabalho. A gente agradece a participação de vocês aqui no Diário da Manhã. Eu que agradeço. 3 dias, né? Precisamos de 3 dias, porque a família é grande. A família é grande, a eu mãe que agradeço também. O carinho de vocês. Está no meio, né? Tua mãe também está participando a minha mãe está também, né? Porque o orgulho dela de ter formado os 3 filhos, e ela, com todo esforço, que fundou a clínica junto com a gente. E hoje em dia, o orgulho dela, ela está lá junto com a gente na parte administrativa e na parte de design de sobrancelha. Então, muito sucesso para vocês, tá bom? Obrigada a você. E espero que a Diário esteja sempre aqui ao lado de vocês. Com certeza. Estão todos convidados a conhecer a gente. Qualquer dúvida também estamos à disposição. Aí vamos recordar onde fica. Bom, nosso endereço é na Avenida Delfim Moreira, 266, em cima da Casa de Bahia, é o ponto de referência. O nosso telefone para contato é o 2643-2662. O meu celular, para qualquer dúvida, é 9939-9691. O e-mail também, que eu falei, eu respondo as perguntas das mães que tiverem dúvida. Tamires com THI. Tamires com THI, @trifisio.com. Breves terão algum site? Nós temos o site, que é trifisio.com. Trifisio.com. Ele ainda está em construção, ainda não tem todas as especialidades. Em breve vai estar aí com todas as especialidades, para comentários, para dúvidas também. Lógico. Então, muito obrigada. Vamos passar agora para Jorginho, passar a bola para ele novamente. Jorginho, então acabou aqui a série de entrevistas da Trifisio e eu volto para você. Obrigada.